Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Emily Wilson traduzindo Homero. A britânica Emily Wilson é a primeira mulher a traduzir integralmente a Odisseia para o inglês. Só não é a primeira tradutora nessa língua de um épico completo de Homero, porque 2 anos antes dela, em 2015, Caroline Alexander tinha traduzido toda a Ilíada, mas sem a mesma repercussão. Pioneirismos à parte, o fato é que o trabalho de Emily representa mais uma grande contribuição na seara da tradução dos antigos. No ainda conservador universo dos estudos clássicos, marca assim, em ambiente anglófono, o desejo por posicionamentos novos, em sintonia com ações voltadas para a redução de disparidades. Acima disso, porém, a sua Odisseia inglesa é uma realização poética notável. Tem características muito próprias e com certeza vai se estabelecer como uma referência importante para tradutoras e tradutores. Tell me about a complicated man. É assim que Emily resolve o primeiro verso da Odisseia. Para mim, esse primeiro verso já concentra todas as grandes linhas de força do seu projeto. A complicated man, um homem complicado. Esse homem complicado, a gente sabe, é Odisseu. Complicated traduz de forma usada o grego polítropos, um adjetivo carregado de sentidos e traduzido de intermináveis modos. Muito esperto, muito versátil, muito viajado, muito errante. A opção por complicated evoca a complexidade de um protagonista multifacetado que vai além da imagem do grande herói em versão chapada. Complicated é ainda um termo com cara de aqui e agora, que brinca com a complicação que é verter polítropos. A consciência do que significa traduzir com seus desdobramentos profundos, a tradução tomada como ato de interpretar, o cruzamento entre o passado longínquo e a pressão que sofre em contato com o presente. Veja tudo isso contido nesse primeiro verso e na escolha certeira desse adjetivo. Tell me about a complicated man. Deu para sentir? Emily usa um ritmo específico, o pentâmetro jâmbico, um metro de 5 pés super tradicional na língua inglesa, associado à poesia narrativa e dramática, a Shakespeare e Milton, um equivalente do nosso decassílabo. É esse metro que ela vai adotar ao longo dos 12 mil versos da Odisseia, preservando exatamente o mesmo número total de linhas em inglês. Só que o pentâmetro ressurge aqui livre de toda a poeira da tradição pomposa. Ressurge fluido, dinâmico, maleável e atual, quase como uma prosa disfarçada de poesia. Para entender isso, olhem só como Emily traduz o verso que fecha o proêmio da Odisseia. Tell the old story for our modern times. Não, old story e modern times não estão no original grego. Mas Old Story e Modern Times estão em qualquer tradução de um texto antigo, porque ela é sempre um híbrido de 2 momentos principais, além de muitos outros. Emily não quer que o antigo deixe de ser antigo, mas não se furta a lhe dar estampa moderna, em conversa com a atualidade. Ouçam agora o poema inteiro. Tell me about a complicated man, muse. Tell me how he wandered and was lost when he had wrecked the holy town of Troy, and where he went and who he met, the pain he suffered on the sea, and how he worked to save his life and bring his men back home. He failed, and for their own mistakes they died. They ate the sun god's cattle, and the god kept them from home. Now, goddess, child of Zeus, tell the old story for our modern times. Vejam ainda alguns títulos que Emily deu aos cantos. A Magical Kingdom, para o 7º, A Pirate in a Shepherd's Cave, o 9º, Two Tricksters, o 13º, e Restless Spirits, o 24º. Vou dar mais exemplos de como Emily modernizou Homero, no melhor sentido, mas antes quero falar um pouco sobre o que ela diz na nota da tradutora. Emily fala, por exemplo, da preocupação central com o fato de o original ser altamente rítmico, que foi essa preocupação que a fez fugir da forte tradução do verso livre entre ingleses e americanos e optar pelo pentâmetro. Emily diz ainda que para manter o nimble gallop, o galope ágil de Homero, decidiu também preservar aquela paridade dos versos que eu já mencionei. São 2 escolhas difíceis, ter de acomodar tudo num metro rigoroso e não se permitir traduzir em mais linhas. A terceira escolha que ela aponta, e que se combina às anteriores, é a opção por não ser poética, no mau sentido, isto é, obscura, arcaizante ou grandiloquente, e tampouco o oposto disso, totalmente natural e banal. Emily diz ter buscado uma simplicidade intermediária, um meio termo entre Sila e Caríbides, a elevação do artificioso demais de um lado e o rebaixamento do natural em excesso do outro. O resultado é espantosamente fluido e equilibrado. Não tem a solenidade do pentâmetro rimado de Alexander Pope, nem a diluição das traduções prosaicas. Para alcançar essa combinação difícil, Emily teve que sacrificar, claro, elementos tipicamente homéricos. Em seu recorte sintático, por exemplo, as frases ficam curtas. A unidade semântica do hexâmetro grego se perde.
Os enjambemãs não têm a mesma elegância exata. Mas tudo isso ela compensa com uma pulsação vibrante. As repetições também são reduzidas drasticamente. Por exemplo, para o raiar da aurora, o raiar da famosa aurora de dedos cor-de-rosa, ela pode usar When rosy-fingered dawn came bright and early, ou Early the dawn appeared, pink fingers blooming, ou When early dawn revealed her rose-red hands, entre outras opções. Já a expressão palavras aladas pode ganhar coloridos variados e virar words that flew like birds, ou words like wings, ou words that flew fast. Na sua nota inicial, Emily argumenta a favor da variação, nesse e incontáveis outros casos, dizendo que repetições são mal recebidas em sociedades muito letradas. Pessoalmente não concordo, elas ainda têm um efeito relevante, hoje e sempre, mas na sua Odisseia esse efeito, ainda que não suma, se reduz bem. Só que Emily não evitou apenas a repetição, também repensou radicalmente a forma como os epítetos são usados, de novo infundindo um clima contemporâneo ao texto. Exemplos. O Zeus Nefelegereta, literalmente o que agrega às nuvens, pode ser Cloud Lord, the Cloud God, e Lord Zeus, who hips the clouds. Hermes, chamado de Argeifontes, um adjetivo com mais de uma interpretação possível, pode ser ora the God who once killed Argos, ora Swift Flashing Hermes. Poseidon, que faz a terra tremer, pode ser the Lord of Earthquakes, Master of Earthquakes e Earthshaker. Em muitos outros casos, os epítetos não só variam, como modulam as cenas, no esquema típico do nosso narrador onisciente, que penetra na intimidade dos personagens. No Canto 1, por exemplo, dá para ver isso na conversa de Atena com Telêmaco. O narrador repete os mesmos versos para introduzir as falas dos dois, e nesses versos aparecem sempre os qualificativos Glaucopis, a de claros olhos, para Atena, e Pepnumenos, o ponderado, para Telêmaco. Na tradução de Emily, a gente encontra, para Atena, possibilidades como Athena's clear bright eyes met his, she said, ou The bright-eyed goddess answered him, ou Athena looked at him with sparkling eyes. Já para Telêmaco, ela usa Telemachus was careful as he answered, ou his mind alert and focused, Telemachus replied, ou Telemachus, his mind made up, replied. A gente pode passar, claro, ao caso do protagonista do poema, Odisseu. Um de seus epítetos é Polítlas, que significa o que muito suportou, muito resistiu, e que Emily traduz por long-suffering, experienced in loss, unwavering, battle-scarred, self-restrained, veteran e até stoic, conforme a necessidade. Já o epíteto mais famoso do herói, Polímetes, o de muita astúcia, Emily pode verter no começo do canto 9 por um sonoro, The Lord of Lies, o Senhor das Mentiras. Mas quando esse adjetivo aparece dentro de um verso padrão, para introduzir falas, acontece aquela modulação maior, como no canto 19, na conversa dele com Penélope. Aí o verso grego, que diz sempre a mesma coisa, e para ela falou Odisseu de muita astúcia, pode virar But cautiously Odysseus replied, ou Odysseus made a calculated speech, ou cunning Odysseus said, ou Odysseus the trickster said, ou But devious Odysseus said, ou Odysseus, well known for his intelligence, said, e assim por diante. O mesmo vale para Penélope, nesse mesmo canto, e para o seu epíteto Perífron, que indica uma capacidade mental destacada semelhante à do esposo. Penelope said cautiously, ou Penelope said thoughtfully, ou and carefully Penelope spoke to him, ou she chose her words with care. No vocabulário, há momentos onde Emily opta por ser surpreendentemente coloquial e criar anacronismos que em outros trechos diz ter sido escrupulosa em evitar. A incoerência não importa, eles fisgam quem lê. O verso grego que transmite espanto, que palavra te escapou ao cerco dos dentes, pode virar You must be joking. Interjeições podem ser resolvidas com This is absurd. Há saudações como Good evening. Nestor se refere a Egisto como That monster e incentiva Telêmaco dizendo que um dia será a hero. Em sentido contrário, há formulações cerimoniosas, bem do inglês, associadas à realeza, como Your Majesty e My Lord, usadas, por exemplo, por Telêmaco para Nestor, ou My Lady, que Odisseu usa para Penélope. Há ruídos e perdas? Claro, principalmente em relação à rede semântico-sonora da repetição, que está no coração de Homero e lhe dá a sua pátina encantatória. Mas há ganhos de fluidez e inteligibilidade, no frescor da linguagem, há procedimentos homéricos mais pelo espírito do que pela letra. Há ousadia.
O fundamental, a meu ver, é que Emily assume sua tradução, e toda a tradução, como uma forma de interpretação. Como ela mesma diz, Homero é e não é o nosso contemporâneo, e cada época precisa dos seus novos, velhos Homeros. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima!